outro ponto que eu quero destacar aqui é a questão do desenvolvimento econômico do estado do Ceará. Esse nosso desenvolvimento econômico, ele mereceu hoje um editorial do Diário Nordeste, jornal Diário do Nordeste, que eu achei muito interessante e destaquei alguns pontos para fazer uma reflexão sobre isso. Primeiro, que se faz uma comparação entre o desenvolvimento econômico do nosso estado e o desenvolvimento nacional. E é lógico que o motor maior do desenvolvimento do país é o governo federal. E a sua política, ela termina por repercutir nos estados, ou atrapalhando, ou então, quando bem feita, ajudando e, de forma sinérgica, permitindo que os estados cresçam, mas e superem também as suas dificuldades. Isso daquele governo que tem uma política de responsabilidade e de olhar com equidade e procurar fortalecer aqueles estados que mais precisam do apoio da União. E o crescimento do Ceará, ele é maior, tem sido maior do que o crescimento do estado brasileiro. O nosso BIP cresceu 1,5% no primeiro trimestre, enquanto em relação a 2014, enquanto no Estado da União não acompanhou esse crescimento. Nosso crescimento se deveu mais aí por conta da agropecuária, e nesse ponto houve um declínio a nível nacional. Nossos serviços também cresceram nesse período, e no ano passado o BIP brasileiro ficou em 1% e aqui no Ceará 1,8%. E já agora, no quarto trimestre de 2017, o Ceará foi 3,24% e o nacional 2,4%. E aí nós temos aí o Brasil com 27,7 milhões de pessoas desempregadas ou subempregadas. E esse resultado, ele é o maior da série histórica iniciada em 2012, nesse critério. E isso é resultado do desastre que tem sido a política do governo Temer, que vendeu a esperança para muitos brasileiros que acreditaram no golpe e que agora se vê diante de uma realidade triste e caótica. O editorial do jornal O Povo, ele destaca, no jornal Diário do Nordeste, ele destaca o seguinte, no seu último trecho: o Ceará se desloca parcialmente da turbulência ancorado em fatores próprios de sua realidade, tais como a solidez nas contas públicas, a pujança das exportações e o potencial de fortalecimento da atividade turística. Ao concluir com esse raciocínio, deixa muito claro que a importância que é um governo que tem suas contas equilibradas e que soube, e na verdade vem um projeto de um tempo muito maior, que começa a dar resultados importantes, sobretudo no processo de industrialização do estado do Ceará. E aqui eu quero fazer uma ponte dessa questão da industrialização com uma reivindicação que eu tenho apresentado às autoridades de competência federal e que acho que vai ser de fundamental importância no desenvolvimento estratégico da nossa região do Cariri, que é da zona de processamento e exportação. A zona de processamento e exportação do Ceará, ela é uma experiência bem sucedida. E de acordo com aqueles que estudam, que acompanham o desenvolvimento da implantação dessa zona de processamento e exportação, indicam que ela realmente tem responsabilidade nos bons resultados positivos que o Estado tem alcançado. E esse resultado, ele realmente nos anima a lutar para que também seja implantada uma zona de processamento e exportação lá no Cariri. Deputado, eu fui prefeito, Roberto, quando eu fui prefeito, eu tinha um sonho de, durante a nossa gestão, ver iniciada a implantação de uma zona de processamento e exportação lá em Juazeiro, lá no Cariri, uma área do distrito industrial que reúne Juazeiro, Crato e Barbalha. Eu entendia que isso seria uma forma de alavancar a nossa indústria, fortalecer um processo de industrialização e encurtar o tempo que se demora para conseguir resultados. Mas na época, o então governador me disse que só seria uma zona por estado, que seria
aqui no PECEM, por conta do porto, lá em São Gonçalo do Amarante, e que realmente me convenceu de que estava correto. Uma vez superado esse momento e essa zona já bem consolidada, eu acredito que chegou a hora de lutar para que o Ceará tenha outra zona de processamento e exportação. E eu pensava antes que só seria uma zona por estado, mas não, tem já pelo menos em 3 estados que possuem 2 EPS e que tem contribuído de forma importante para o desenvolvimento desses estados. Eu acredito que o Ceará, ou o Cariri, reúne as condições necessárias mínimas. Nós temos um aeroporto, o deputado Anderson Palácio fez um relato sobre isso, mostrando que tem um grande potencial de desenvolvimento, inclusive de transformação em um aeroporto de cargas. Nós temos a proximidade do terminal da Transnordestina, e aqui entra um outro parênteses para fazer uma cobrança das autoridades competentes para que essa Transnordestina ela seja concluída, que é de fundamental importância para o transporte de cargas e para o barateamento dessas cargas a serem transportadas ligando o Nordeste ao Sudeste. E acredito que Juazeiro, Crato, Barbalha, a região do Cariri como um todo, seriam bem favorecidos com a implantação dessa zona de processamento e exportação. Deputado Roberto, eu creio que, na minha fala inicial, coloquei a relação que existe da economia nacional com os seus desdobramentos na política dos estados. E muitos desses aspectos, essa dificuldade que se apresenta nesse setor, ela tem muita relação com a política realizada a nível federal. O governo federal, o governo golpista de Michel Temer, que lança o país no caos. Obviamente, Vossa Excelência tem razão quando defende uma política diferenciada para o produtor local, para aquele que gera emprego, que gera oportunidades. E eu acredito que é nesse aspecto que o governador Camilo ele procura ter um diálogo e um protagonismo, sem, no entanto, desfazer desse ponto que o editorial destaca, ancorado em fatores próprios da realidade, tais como a solidez das contas públicas. O Estado tem mantido a solidez nas suas contas públicas, permitindo, inclusive, atos como esse de hoje, contratação e nomeação de 646 novos policiais, mais 3 delegacias especializadas, ao todo já quase 10 mil policiais contratados para dar mais segurança ao cearense, investimentos para atrair novos empreendedores aqui para o nosso estado. E destaco uma coisa importante, que é exatamente esse fortalecimento da aviação local, com o centro de conexões de voos, que tem uma repercussão já, inclusive agora, no investimento anunciado para início imediato de 1 bilhão na ampliação do nosso aeroporto. E é um processo de muitas mãos que vem se construindo, que deve ter um olhar atento também na proteção do meio ambiente, no seu desenvolvimento, e que eu desejo realmente que essa experiência bem-sucedida da zona de processamento e exportação, ela seja adotada lá para o Cariri, que seja feito um estudo técnico da viabilidade desse projeto. Enxergo nisso uma oportunidade de trazer mais tecnologia para a região, tecnologia da informática, inclusive. Há experiências extremamente exitosas em muitos outros países, como na Coreia do Sul, como na China, na Índia, que permitiram um processo de industrialização a curto prazo, inclusive na Irlanda, onde começou essa experiência, que dentro de poucos anos se conseguiu praticamente gerar em torno de milhares de empregos a partir do surgimento de em torno de 110 empresas, isso lá em 1958, no século passado. E agora aqui nós poderemos também conseguir resultados a curto prazo para superar essa dificuldade do emprego, que é o que atinge de forma mais contundente, lançando a população do Ceará e do Brasil na mais absoluta pobreza e na miséria, por falta de trabalho ou pelo emprego precário. Então, nossa tese aqui é defender
uma ZPE, a Zona de Processamento e Exportação, a ser implantada no Cariri, como uma das alternativas viáveis de geração de emprego e renda e de atração de nova tecnologia para o nosso Estado e fortalecer um processo de industrialização, com base na experiência bem-sucedida aqui do PECEM, do Complexo Portuário Industrial do PECEM, que permitiu a geração de muitos empregos para a população carente aqui do nosso Estado. Doutora Silvana, obrigado pelo tempo, pela sua generosidade.